Deus pela questão das bênçãos recebidas em nossa vida. Senhor Jesus, graças te damos por tudo que o Senhor faz aqui, por cada um de nós que estamos aqui, por eles que estão nos assistindo também pelo Facebook, Instagram. Nós sabemos que, ao devolver daquilo um pouco que o Senhor nos dá, nós damos de todo o coração e as bênçãos são convertidas na vida de cada um aqui. Que possamos ser sempre fiel em tudo aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Perdoa pelas vezes que falhamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Que bom que você tomou essa decisão de sair do aconchego do seu lar e estar aqui conosco esta noite para estudarmos, meditarmos na palavra do nosso grandioso Deus. Também cumprimento os meus queridos irmãos que nos assistem pela internet, pelo Facebook, Instagram. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também esteja com todos vocês. E hoje nós recebemos um chamado especial para compartilharmos uma mensagem muito forte. A marca da besta e também o selo de Deus. Creio que muitos de vocês têm ouvido muitas coisas a respeito desse tema, né? Será a marca de Deus, a marca da besta, um chip, algo que possa estar fisicamente diante de nós ou não? O que seria o selo de Deus? Então nós vamos estudar, talvez de um viés um pouco diferente do que os irmãos têm costumado a entender um pouco esse tema, mas eu creio que seja talvez um pouco de mais fácil compreensão para nós a respeito deste tema. Então gostaria da sua máxima concentração para que juntos nós possamos estudar e aprender mais da palavra do nosso grandioso Deus. Amém? E já adianto que nós vamos estudar muitos textos da Bíblia hoje, então pegue a sua caneta, você que está em casa, anote os versos que nós vamos estudar hoje aqui, para que você possa confirmar, como os bereanos confirmavam, assim que ouviam Paulo, para saber se de fato as coisas que são faladas estão escritas na palavra de Deus. Vamos juntos então? Preparados? Abra sua Bíblia em Salmos. Salmo 103 e o verso 19. Salmo 103 e o verso 19. Amém? Todos estão lá? E diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Olha só que interessante, meus queridos. Quer dizer que no céu Deus estabelece o seu trono, e o seu reino, um paralelo de trono, reino de Deus, domina sobre tudo. E qual é o fundamento deste governo, deste trono, desse reino? Volta um pouquinho para o Salmo 97. Salmo 97 e o verso 2. Salmo 97 e o verso 2. Todos estão lá? Diz assim, olha só. Nuvens e escuridão o rodeiam. Por quê? Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do reino de Deus, do governo de Deus. O que é juízo? Volta para Salmo 9, verso 7. Vamos lá. Hoje eu quero que a Bíblia fale com vocês. Salmo 9 e o verso 7. Mas o Senhor permanece onde? No seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Juízo, portanto, é julgamento, a orientação de Deus. E justiça? O que é justiça? Vai lá também para o Salmo 119. Salmo 119. Olha o verso 172. Amém?
E diz assim, olha só, a minha língua celebre o quê? A tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então quer dizer que a base do governo de Deus, a base do trono de Deus é o quê? Justiça, os seus mandamentos, a sua lei de amor. Face ao quê? A um juízo sobre aqueles que não cumprem por amor este chamado divino. Justiça e juízo, portanto, são a base do trono de Deus. E exatamente este governo, este reino, foi entregue também nas mãos de quem? De nós, seres humanos, nas pessoas de Adão e Eva. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2. Ali Deus entrega a sua lei de amor para que Adão e Eva pudessem viver livres e felizes por toda a eternidade. E não foi só isso que Deus também entrega. Olha só comigo o Salmo 115 e o verso 16. Salmos 115 e o verso 16. E diz assim: os céus são o quê? Do Senhor, mas a terra deu a ele, a quem? Aos filhos dos homens. E olha comigo ainda o Salmo 8. Salmo 8. Verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Olha o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe pusestes. Então Deus entrega a Adão e Eva o que, queridos? O governo deste mundo. Ao estar em obediência e andar nos caminhos do Senhor, na justiça do Senhor, nos mandamentos do Senhor, tudo isso era deleite para que Adão e Eva pudessem se aproveitar. E hoje, meus queridos, como é que este governo, como é que esta lei de amor, como é que os mandamentos do Senhor são entregues para o seu povo? Em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mas também o Senhor se revela por meio da sua criação. Mesmo aqueles que não conhecem o poder da palavra de Deus, podem conhecer por meio das coisas que foram criadas, os propósitos e os planos de quem? De Deus. Romanos capítulo 1, verso 20, vai falar exatamente isso para nós. Todas as coisas, inclusive a própria divindade de Deus, são assim estudadas e conhecidas através de todas as coisas que foram criadas. E também Deus nos fala por meio das suas providências, ou, em outras palavras, por meio dos sinais. Olha só que interessante. Vai em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Falando um pouquinho dos sinais. Será que estamos atentos aos sinais de Deus? E diz assim, preste atenção. Verso 14, Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para o quê, queridos? Para sinais, para estações, para dias e para anos. Esses dias eu estava conversando com um amigo no sítio, e aí ele estava conversando com outro colega, na verdade, e esse colega pergunta: e você não vai plantar ainda não? Ele disse que ele estava esperando a chuva. A chuva para o plantio, para esse senhor, representava o quê? O sinal para o plantio. Deus aqui está dizendo que o sol, a lua, as estrelas servem por sinais para a separação entre o dia, a noite, as estações, os anos. Então, falando aqui de sítio, quem aqui conhece um pouquinho de terra sabe que tem lua certa para plantar as coisas? Tem. Quando eu vou plantar mandioca, por exemplo, que é uma raiz, qual é a lua certa para eu plantar mandioca? Lua minguante ou lua nova? Se eu vou plantar um pé de alface, qual é a lua correta para eu plantar? Lua crescente ou cheia? Olha que interessante. E quem é que traz esses sinais para nós? O próprio Deus, porque Ele está dizendo para que eu e você preste atenção nas estações, no sol, na lua, nas estrelas, para que nós possamos cumprir os nossos afazeres aqui na terra.
Consegue entender a importância dos sinais e o como é importante estarmos atentos aos sinais? Se nós plantamos antes da chuva, é muito provável que nós não vamos produzir da mesma forma que se tivéssemos plantado na hora correta e assim sucessivamente. Olha um outro sinal muito importante que o Senhor nos dá. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Falando ali a respeito da instituição da Páscoa, a primeira Páscoa. Olha só o que diz o verso 12 em diante. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue do cordeiro, aquele cordeiro morto sem defeito, com um ano, será por o quê? Por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O que era então o sangue do cordeiro pintado nos umbrais das portas da casa dos hebreus, que estavam no Egito ainda antes da sua libertação? Era um sinal. O anjo da morte, ao passar por aquela terra, quando visse o sangue pintado nos umbrais das portas, ali não haveria a morte do primogênito. Mas aqueles que desobedeceram este sinal que foi requerido por Deus, sofreram o quê? Essa terrível praga. E não é diferente, por exemplo, no templo dos apóstolos. Veja lá comigo Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas, verso 21. Quando Jesus estava falando a respeito da destruição de Jerusalém e das coisas que viriam a acontecer sobre o mundo, olha só, os discípulos ficaram muito perturbados, e no verso 7 do capítulo 21 de Lucas, está escrito assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E o que, queridos? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Os discípulos, portanto, estavam pedindo um sinal para Jesus de quando haveria a destruição de Jerusalém e a destruição do mundo. E Jesus começa a retratar a partir daquilo, você pode ler em casa depois com mais tempo, os sinais que aconteceriam antes da destruição de Jerusalém e também antes da destruição total do pecado neste mundo. Mas, queridos, tem um sinal muito importante que eu queria que você aprendesse nessa noite. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Como eu disse para vocês, eu gostaria que hoje a Bíblia falasse com vocês. Esse é um estudo puramente escriturístico do tema que nós vamos tratar. E vale a pena você anotar, vale a pena você estudar um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, esse tema lhe será requerido cada vez mais daqui para frente. Deuteronômio capítulo 6. Inclusive é o estudo da nossa escola sabatina esse trimestre, o livro de Deuteronômio, maravilhoso. Verso 1 do capítulo 6. Estes, pois, são o que, meus queridos? Os mandamentos, os estatutos e os juízos que ordenou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra para que vão passar a possuir. Olha o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E estas palavras, presta atenção agora, estas palavras, esses mandamentos que o Senhor acabou de entregar ao povo, preste atenção, verso 8, também as atarás como o que, queridos? Como um sinal. Os mandamentos de Deus são um sinal entre Ele e o seu povo. E o texto continua, e te serão por frontal entre os olhos. Olha só, e ainda no começo do verso 8, e também atarás como sinal na tua mão.
Onde precisam estar os mandamentos do Senhor? Uma tradição ainda judia representava que nós precisávamos colocar de maneira física os mandamentos à nossa testa. Mas de fato o que o Senhor deseja é que os mandamentos de Deus estejam como um sinal entre o seu povo. Quer dizer que esteja na mente e no coração deste povo, mas não só na mente e no coração, mas também onde? Na prática. Não só conhecer os mandamentos, mas também o quê? Viver os mandamentos de Deus. Este é o sinal que distingue o seu povo do restante do mundo. Este é o sinal que o Senhor entrega para os habitantes deste mundo, para os seus filhos, fazerem distinção entre a luz e as trevas. Vocês conseguem me compreender até agora? Tranquilo? E será que Jesus, por exemplo, compactua disso? Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Amém? E diz assim, o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e faz o quê? E os guarda, esse é o que me... Como eu sei que amamos ao Senhor? Quando conhecemos os seus mandamentos e guardamos. É o próprio Jesus que diz. Quando nós amamos a Deus? Quando nós conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Porque aquele que conhece e não pratica, não ama a Deus. Consegue entender? E como permanecemos neste amor? Olha ainda João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como nós permanecemos no amor do Pai? Guardando os seus mandamentos. Por quê, queridos? Ainda olha que João diz na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Olha o verso 3 em diante. Todos estão lá? Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se o quê, queridos? Se guardamos os seus mandamentos. A propósito, Rafael, e eu pergunto para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, onde na palavra do Senhor estão os mandamentos do Senhor? Em Êxodo capítulo 20. Lição para a sua casa aí, você que também está em casa, anote Êxodo 20, leia depois, acompanhe também no nosso canal do Instagram, estamos estudando exatamente a respeito da lei de Deus, neste período, nos próximos 5 estudos. E olha só, o texto continua. Por quê, meus queridos? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Quem te está dizendo isso? A palavra do Senhor. Aquele que diz que conhece a Deus e que ama a Deus, aquele que diz que conhece a Cristo e ama a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Esta é a palavra do Senhor, pura e simples. E será que no tempo do fim, a obediência a estes mandamentos ainda estaria em vigor? Será que nos nossos dias hoje, o fim do tempo do fim, em que estamos vivendo, a obediência aos mandamentos de Deus ainda é exigida? Nós podemos ver em Apocalipse, por exemplo, capítulo 12. Olha o verso 17. O capítulo 12 de Apocalipse é a Bíblia dentro da Bíblia. É o resumo de todo o Evangelho. Aconselho que se faça um estudo muito aprofundado do capítulo 12, muito importante. E termina o capítulo dessa forma. Irou-se o dragão. O dragão aqui no contexto de Apocalipse capítulo 12 é quem? Satanás. Você pode ver isso no verso 9. E diz assim: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, em profecia. No contexto de Apocalipse 12 ainda, a mulher é quem? A igreja. Então, traduzindo, Satanás está irado contra a igreja e foi pelejar contra quem? O seu remanescente. Quem é o remanescente de Deus do tempo do fim? Seguindo a igreja, cuja qual o Senhor está, o dragão está irado. Quem é? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Aqui está a paciência dos santos, ainda vai lá um pouquinho na frente, 14, verso 12. Ainda no contexto. Aqui está a perseverança, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém, meus queridos? E eu queria chamar a sua atenção especial para um mandamento específico do Decálogo. Vá comigo em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Meu querido, eu preciso garantir que você esteja lendo esses versos, e é por isso que, de propósito, hoje eu gostaria de fazê-los passar por estes versos, para que eles possam ficar na sua mente, para que você possa colocar em prática na sua vida. Ezequiel, capítulo 20, verso 11 em diante. Dei-lhes o que, meus queridos? Os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E olha só o verso 12, que maravilha. Também lhes dei quem? Os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20 também diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão do que, queridos? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E que característica especial temos no mandamento do sábado, o quarto mandamento que você pode ver a partir do verso 8, em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, quando fala do mandamento do sábado, ali é estabelecido a autoridade do nosso Deus, o território do nosso Deus e a abrangência dos mandamentos do Senhor, inclusive o mandamento do sábado. Quando você vai para Êxodo 31, por exemplo, volte lá, a sua Bíblia para Êxodo capítulo 31. A partir do verso 13 em diante, leia essas palavras com calma em vossos lares. E vai dizendo assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Olha o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para até quando, queridos? Para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Prestem atenção, queridos. O mandamento do sábado dentro do decálogo, portanto, é um sinal especial e perpétuo entre Deus e o seu povo. Rafael, mas aqui a Bíblia está falando a respeito do povo judeu. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, transfere a nação, o povo de Deus, para quem? Para nós. Paulo também faz a mesma aplicação em Gálatas, capítulo 6 e o verso 16. Vocês podem ver isso com mais tempo. Mas, meus queridos, é claro que o inimigo não quer deixar isso chegar à frontal, à mente, ao coração das pessoas, não é verdade? E por óbvio, o inimigo vai buscar estabelecer o seu plano, o seu governo, paralelamente ao governo de Deus, contrafazendo todas as coisas que Deus faz. E isso teve início, isso teve origem onde? No céu. Quando nós vemos, por exemplo, em Isaías, capítulo 14, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Fazendo um paralelo aqui, uma profecia de dupla aplicação, o profeta Isaías assim diz a partir do verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E por quê? Tu dizias no teu coração, aqui falando a respeito de Lúcifer, você pode ver isso também em Ezequiel capítulo 28, eu subirei ao céu,
acima das estrelas de quem? De Deus. Satanás queria exaltar e estabelecer o seu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Prestem atenção, queridos. O que Satanás quis estabelecer paralelamente ao governo de Deus, ao trono de Deus. Satanás quis estabelecer o seu trono, portanto, o seu governo. Olha só o que Salmo 94, Salmo 94, abre lá, verso 20, diz, qual é o trono de Satanás? É este aqui, olha o verso 20. Pode acaso, o Senhor falando, associar-se contigo, o quê? O trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Qual é o trono de Satanás, meu querido? O trono da iniquidade. 1 João capítulo 3 fala para nós que iniquidade é pecado, e pecado é a transgressão da lei. Leia de novo esse verso agora, 94, verso 20. Pode acaso associar-se contigo o trono do pecado, o trono de Satanás, o qual forja, mente e faz o quê? E usa uma lei por pretexto? Consegue entender como é que as escrituras vão ficando claras para mim e para você? Então Satanás estabelece o seu trono, questionando a lei e o governo de Deus. E conosco aqui não foi diferente. Isso teve origem no céu, em Apocalipse capítulo 12 nós vemos isso, 12 verso 7, mas também aqui na terra. Em Gênesis 3, Satanás usa a sua artimanha para questionar a lei de amor de Deus, fazendo com que Adão e Eva caíssem em tentação. E a partir deste mundo, vocês lembram? O domínio que Deus havia dado a Adão e Eva foi entregue nas mãos de quem? De Lúcifer, de Satanás. Olha o que Jesus disse sobre isso. Vai comigo em João, capítulo 14. João 14. Olha só o verso 30. E diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem quem? O príncipe deste mundo. E quando é que Satanás se torna o príncipe deste mundo? Quando a humanidade entrega este governo, esta procuração nas mãos dele. Isso fica claro também quando você vê em Lucas, Evangelho de Lucas, volta lá, Lucas capítulo 4. Olha Satanás diante de Jesus, o que ele diz. Amém? Diz assim, capítulo 4, verso 6. Disse-lhe o diabo, falando a Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu lhe dou a quem? E eu dou a quem quiser. Consegue entender, queridos? Então Satanás, desde o começo, ataca o governo e o plano de Deus. Os propósitos de Deus são questionados. É claro que Satanás não faz isso diretamente à pessoa de Deus, mas faz isso à sua lei. Porque se o regente desta lei trouxe uma lei que é injusta, uma lei que não é santa, que não é pura e que não é boa, por óbvio, esse regente, esse legislador também não é justo, não é santo e não é bom. Consegue entender, meus queridos? E aqui você pode ver também que Satanás passa então a querer questionar constantemente a vontade de Deus. Olha essa profecia de Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Estes versos, meus queridos, lido no seu contexto, faz toda a diferença para conhecermos o Evangelho. E diz assim, verso 23 em diante, um grande estudo. O livro de Daniel precisa ser estudado junto com o livro de Apocalipse. E a partir do verso 23, ele começa a falar de um quarto reino que se estabeleceria. E olha só esse reino a partir do verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São os 1260 anos dos anos proféticos que nós já aprendemos, né? A partir do ano 538 depois de Cristo. Mas perceba que o objetivo aqui de Satanás é mudar os tempos e a lei. A lei de Deus precisava ser alterada. Até uma determinada fase da história do pecado neste mundo, Satanás agiu com perseguição sobre os fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Mas chegou um momento que ele viu que quanto mais sangue era derramado, mais as pessoas se voltavam para Cristo. E aí que surgiu o plano de alterar então o quê? Os mandamentos do Senhor, para que as pessoas ficassem confundidas. E a partir daqui, queridos, podemos ver também que no tempo do fim, não seria diferente. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. No capítulo 12, como eu já disse para vocês, eu tenho aqui o resumo da Bíblia, o resumo do Evangelho. Um capítulo maravilhoso de ser estudado. E ali ele termina de que forma? Falando que o dragão, Satanás, está irado contra a igreja, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E no capítulo 13, Apocalipse vai explicar como que o dragão vai agir contra este remanescente fiel. Vai explicar como que o dragão vai agir usando um poder religioso, a primeira besta, e um poder civil, a segunda, para darem imagem a uma besta, dar fôlego a ela, e esta besta, presta atenção comigo, verso 15, e foi-lhe dado, capítulo 13, verso 15 de Apocalipse, e foi-lhe dado comunicar o quê? Fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê, queridos? Morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Todos, verso 16, pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, aonde, queridos? Sobre a mão e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Presta atenção, o sinal de Deus no seu povo deve estar onde? Entre os seus olhos, na sua consciência e em prática na sua vida. Acabamos de ver isso em Deuteronômio capítulo 6, verso 8. Agora Satanás está dizendo que esta besta que viria e teria o fôlego dado pela primeira e a segunda besta ali de Apocalipse, diz o quê? Que ele obrigaria agora que todos, sejam ricos e pobres, grandes ou pequenos, adorassem esta imagem, fazendo o que, queridos? Colocando de maneira entre o frontal, na sua consciência e também em prática na sua vida. Da mesma forma, os tempos e a lei mudando, segundo a vontade de quem? De Satanás, não de Deus, porque a lei de Deus, o sinal de Deus para o seu povo é o quê? Eterno. E assim como Deus estabeleceu os seus mandamentos, Satanás também estabeleceu os seus e as suas tradições humanas, para que os homens seguissem, ao invés de seguir o quê? Os mandamentos de Deus. Talvez muitos de vocês que estão em casa nos assistindo, meus amigos, quando falamos a respeito, por exemplo, do mandamento do sábado, vem a pergunta a você, mas não é o domingo o dia de guarda? Nós acabamos de ver que o sinal, o selo de Deus, são os mandamentos de Deus, de forma consciente e na prática na vida dos seus servos, mas de maneira especial, representado no 4º mandamento, que é a guarda do quê? Do dia de sábado. Quando nós vamos para as Escrituras, e apenas elas, queridos, este é o selo e o sinal de Deus. Mas eu tenho também a contrafação. Prestem atenção,
Nós temos um vídeo, agora eu gostaria de passar para que vocês pudessem compreender um pouco a respeito desse tema. É um vídeo bem curtinho e no final vamos conversar um pouco mais. Por favor, se puder transmitir, eu agradeço. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos que, de maneira clara, a cada dia, o Senhor tem nos chamado, tem nos convencido a, de maneira consciente, estudarmos a sua palavra, conhecer mais e mais do seu amor e também colocar na nossa mão, colocando em prática estes ensinos. O mundo lá fora
as tradições humanas têm a intenção de se colocar acima dos mandamentos e da vontade de Deus. Mas hoje você não é mais ignorante a esse respeito. Você que está nos assistindo em casa, talvez possa ter sido a primeira vez que você tenha ouvido falar deste assunto. E é claro que no tempo que nós tivemos hoje, não era minha pretensão esgotar esse assunto, mas simplesmente colocar em seu coração o desejo de estar ao lado do Senhor, buscando compreender mais sobre esse tema. Gostaria que, se você ainda não orou, se você ainda não jejuou sobre esse assunto, que você não saísse por aí discutindo com as outras pessoas de maneira desrespeitosa a este respeito, porque é um tema muito precioso aos olhos de Deus. Afinal de contas, Ele o colocou como um selo de distinção entre Ele e o seu povo. Quantas vezes você que está questionando a autoridade das Escrituras, jejuou ao lado de Cristo, perguntando de maneira fiel e sincera se o mandamento do sábado deve ser guardado, assim como os outros 9 mandamentos da lei do Senhor? Ou ainda nós vamos manter o nosso coração endurecido ao lado das tradições humanas? Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não temos mais tempo para brincar. Precisamos estar ao lado de Cristo. Toma tua cama e ande, é o que o Senhor Jesus diz. As pessoas que estão sendo curadas hoje não têm tempo de descansar, são curadas e imediatamente são chamadas por Cristo a tomar o seu leito e andar para a salvação daqueles que precisam conhecer a respeito do sinal de Deus. Precisam estar cada vez mais separadas e longe para não sofrerem a marca da destruição, a marca da besta. E você é convocado para estudar mais sobre esse assunto e compor o grandioso exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nisto, viva isto. Vamos fazer a nossa oração final? Aqueles que puderem, eu gostaria que fechassem os olhos e dobrassem os seus joelhos para dirigirmos uma oração. Pai eterno, grandioso Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes seguimos tradições humanas, mandamentos de homens, e desviamos o nosso olhar, a nossa consciência e as nossas ações da tua lei, da tua santa, justa e boa lei, que é a lei de liberdade para o teu povo. Afinal de contas, aquele que é salvo pela graça em Cristo, não anda mais como andava no passado, mas anda em novidade de vida, obedecendo e guardando os mandamentos de Deus. Não para a salvação, mas porque foram salvos. Senhor, amado, eterno e santo Deus, derrama as tuas bênçãos de sabedoria sobre o teu povo, para que possam levar adiante este sinal, este selo, de maneira humilde, correta e com sabedoria. Abra, Senhor, os olhos e os ouvidos espirituais daqueles que ainda não conhecem, que vão ouvir deste assunto, muito precioso, Senhor, para que eles possam receber o poder do Teu Espírito Santo e tomar a decisão ao lado de Cristo, ao lado dos mandamentos de Deus. Dá-nos, por favor, uma semana na Tua presença, Senhor, e o Teu povo em unidade, para que possamos avançar na Tua obra e apressar a Tua vinda. Oramos e pedimos essas bênçãos não porque merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.